Amen. Amém. So we're addressing a question Wir behandeln Então, nós estamos abordando uma questão, uma pergunta, about the second advent in the history of the Millerites. die sobre über o die segundo Wiederkunft advento na in história der Geschichte der milerita. Milleriten geht. Just make sure I get the question correct. So why Christ could have come back in the year 1863? Warum hätte Então, por que Christus im Cristo Jahr poderia ter 1863 retornado no ano wiederkommen können? 1863? So we went to a passage in the Spirit of Prophecy, Wir sind zu Fomos einem para uma Zitat, passagem do Espírito de Zitat in Profecia, Geist der Weissagung gegangen. taken from the book Evangelism, que é tirada do Aus livro dem steht Evangelismo, im Buch Evangelism, page 694. na página Seite 694.2. 2 im Englischen. It's actually taken from Testimonies to the Church, Volume 2. Mas que na verdade é tirado de Testemunhos para a Igreja, Eigentlich volume oder 2. ursprünglich wurde das niedergeschrieben in zweite Band der Zeugnisse. So we didn't quite finish this paragraph. Wir haben Então, a diesen gente não Abschnitt terminou noch nicht necessariamente beendet. esse parágrafo. So I'm going to review the study that we did yesterday. Então, eu vou rever o estudo que nós fizemos ontem. Before we do that, I just want to read, if not all, a number of the selected paragraphs for this section from the book Evangelism. Ich möchte noch Então, antes einige de fazer isso, Abschnitte, eu gostaria de ler algumas eventuell passagens Teilabschnitte de lesen ontem aus diesem do livro Kapitel. Evangelismo. And the title is The Reason for the Delay. Der Titel, E oder die o Überschrift título von é diesem A Causa Kapitel da ist, Demora. der Grund für seinen Verzug. So what we began reading yesterday was the following. Então, o que nós começamos por ler ontem Also gestern foi o haben wir das gelesen. seguinte: The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the Master should come, so many would be found unready. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Die lange, A longa noite de trübselige trevas é Nacht probante, mas em misericórdia amanhã é adiada. Pois se o aber Mestre der viesse, Morgen quantos se achariam verzieht sich in desapercebidos? Gnade, A weil repugnância que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. werden. So I don't know if it's going to be easy if I paraphrase, but you let me know. Next paragraph. Próximo parágrafo. The work might have been done. Nächster A Abschnitt obra poderia ist estar überschrieben mit, die feita. Arbeit, die hätte getan werden können. Had the purpose of God been carried out by his people in giving to the world the message of mercy, Christ would ere this have come to the earth, and the saints would have received their welcome into the city of God. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disso de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Wären willkommen geheißen worden in der Stadt Gottes. I know that if the people of God had preserved a living connection with him, if they had obeyed his word, they would today be in the heavenly Canaan. Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se lhe houvessem obedecido à palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Next section. Satan has stolen a march on us. A próxima tem como título Satanás tem marchado furtivamente sobre nós. So if you think of people marching, he's ahead of us. Also Satan hat uns eingeholt sozusagen, ist die Überschrift. If every watchman on the walls of Zion had given the trumpet a certain sound, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. While men have slept, Satan has stolen a march upon us.
Se todo atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes dessa data ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Satan uns eingeholt. No failure on God's promises. Kein Não Versagen falharam as der promessas de Verheißungen Deus. Gottes. The angels of God, in their messages to men, represent time as very short. Thus, it has always been presented to me. It is true that time has continued longer than we expected in the early days of this message. Our Savior did not appear as soon as we hoped, but has the word of the Lord failed? Never. It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike conditional. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sempre sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias dessa mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. God had committed to his people the work to be accomplished on earth. The third angel's message was to be given. The minds of believers were to be directed to the heavenly sanctuary where Christ had entered to make atonement for his people. The Sabbath reform was to be carried forward. The breach in the law of God must be made up. The message must be proclaimed with a loud voice that all the inhabitants of earth might receive the warning. The people of God must purify their souls through obedience to the truth and be prepared to stand without fault before him at his coming. So you want to paraphrase? No, ist okay. Okay. Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada. A mente dos crentes ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. A reforma do sábado devia ser levada avante. A brecha feita na lei de Deus precisava ser reparada. Importava que a mensagem fosse proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua alma pela obediência da verdade e preparar-se para estar sem falta perante Ele em sua vinda. Had Adventists, after the great disappointment of 1844, held fast their faith and followed on unitedly in the opening providence of God, receiving the message of the third angel, and in the power of the Holy Spirit proclaimed it to the world, they would have seen the salvation of God. The Lord would have wrought mightily with their efforts. The work would have been completed, and Christ would have come ere this to receive his people to their reward. But in the period of doubt and uncertainty that followed the disappointment, many of the Advent believers yielded their faith. Thus the work was hindered, and the world was left in darkness. Had the whole Adventist body united upon the commandments of God and the faith of Jesus, how widely different would have been our history. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abriria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o seu galardão. Mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed.
God did not design that his people, Israel, should wander 40 years in the wilderness. He promised to lead them directly to the land of Canaan and establish them there a holy, healthy, happy people. But those to whom it was first preached went not in because of unbelief. Their hearts were filled with murmuring, rebellion, and hatred, and he could not fulfill his covenant with them. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã, estabeleceu-os ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. For 40 years did unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan. The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. In neither case were the promises of God at fault. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many years. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. We may have to remain here in this world because of insubordination, because of disobedience, many more years, as did the children of Israel. But for Christ's sake, his people should not add sin to sin by charging God with the consequence of their own wrong course of action. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. The coming of the Lord will not tarry past the time that the message is borne to all nations, tongues, and peoples. Shall we who proclaim to be students of prophecy forget that God's forbearance to the wicked is a part of the vast and merciful plan by which he is seeking to compass the salvation of souls? Ela, a vinda do Senhor, não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povos. Havemos nós que professamos ser estudiosos das profecias de esquecer-nos de que a paciência de Deus para com os ímpios é uma parte do vasto e misericordioso plano pelo qual Ele está procurando efetuar a salvação das almas? We know that the Lord wants to come. Wir wissen, dass der Herr kommen will. And as soon as we give the message to the world, parafraseando novamente o parágrafo, diz: nós sabemos que o Senhor tem que vir, e se nós levarmos a mensagem ao mundo, então não haverá mais essa tardança. Nós acreditamos nós que acreditamos e professamos aquilo que diz a Bíblia. Devemos lembrar que é porque Deus é paciente que Ele está esperando. Ele não virá até que todas as pessoas ímpias no mundo tenham a oportunidade de ouvir a mensagem. Então, assim que eles ouvirem a mensagem, Ele virá. Então, vamos voltar ao início desses capítulos. Então, nós estávamos lendo de Evangelismo 694.2, lemos todos esses capítulos, que é de Testemunhos para a Igreja, volume 2, do ano 1868.
Before we recap, Então, antes de recapitularmos, Nochmal wiederholen. let's go to that reference. vamos, In the original. vamos voltar para a referência original. Ursprünglichen Fassung gehen. So it's page 194, Então, seria a página 194.1, 2T194. mas isso seria em Testemunhos para a Igreja. No português, é T2 194.1. Esse é o original. Give me a second to find it. So it's Testimonies of the Church, Volume 2, page 193, paragraph 3. Então, é Testemunhos para a Igreja, volume 2, 193.3. É para aí que vamos. And it's halfway into that paragraph. Und das ist so ungefähr Seria mais ou menos a metade do parágrafo. I saw that watch after watch was in the past. der Absatz beginnt mit And then the actual Então, vamos começar a ler mais ou menos na metade do parágrafo. few lines into page 194. der Absatz selber geht auch Quase chegando ao próximo parágrafo, So 194. we're not going to read the whole section. Então, nós não vamos ler toda essa seção, We already know the year. mas já sabemos o ano. das Jahr. So this is chapter 28. Isso seria o capítulo 28. Is everybody we're all on the same page? Everybody knows where we are? Estamos todos na mesma página, todos sabendo onde nós estamos? Okay, so if we drop T2, back, 193.3. begins on page 183. Então, se nós fôssemos para o início, começaria na página 183.3, 28. The capítulo 28. Der Titel E o título é qual? was? Sister Catherine, Es geht um die Weltlichkeit in der Gemeinde. is everybody there? Estão todos lá? So it's worldliness in the church. Seria mundanismo na igreja. Começa assim, T2, 183. June 12th, 1868. E é 12 de junho de Shown 1868. that the love of the world was to a great extent taking the place of love to God. Foi-me mostrado que o amor ao mundo estava em grande extensão tomando o lugar do amor a Deus. Einnahm, den die Liebe Gottes innehaben sollte. You are situated in a pleasant country, one that is favorable to worldly prosperity. Vocês estão localizados em um lugar aprazível e favorável à prosperidade temporal. Das weltlichen Wohlstand hervorbringen kann. We would call this the pleasant land. Nós iríamos chamar isso a terra presente, o local presente. Daniel 8, Eu creio que é Daniel 8, verse 9, verso 9, where it uses that term, the pleasant. que usa esse termo aprazível. Glorious Land, Pleasant Land. Not really. Also ist das Não existe herrliche muita diferença entre terra gloriosa e esse lugar aprazível. Mas eu quero fazer referência, na verdade, a Daniel 8, Verse 9. verso 9, Because it says porque diz, called the pleasant. weil es dort heißt, fala do presente. The pleasant country is the glorious. Então, esse lugar aprazível seria uma terra gloriosa, Okay with that? um lugar glorioso. Então, é Daniel 8, verso 9, que estaria. We're in this pleasant land Estamos nesse lugar aprazível and it's favorable to worldly prosperity, making a lot of money. e ela é favorável à prosperidade temporal, onde você pode fazer muito dinheiro. This places you where you are in constant danger. E esse lugar é você onde você está em constante perigo. Your interests, Os seus interesses, Interessen, your dreams, your ambitions os seus sonhos, as suas ambições, ne,
can all get swallowed up in the world. Todas elas podem ser engolidas pelo mundo. That would be like the fish that swallows Jonah. Seria como o peixe engolindo Jonas. Jonah verschluckte. Or you could do it the other way. You're the fish and you're swallowing up the world. Então podemos também fazer ao contrário. Você é o peixe e você está engolindo o mundo. In dich rein. But I think it's really that the world is this fish and it's going to eat all of your interests. Mas eu acho que na verdade esse mundo é o peixe e ele vai comer todos os seus interesses. Saugt alle diese Interessen von dir auf. It's all about laying up treasures on the E earth. tem tudo a ver com ajuntar tesouros na terra. Auf der Erde ansammelt. Where your treasure is, that's where your thoughts and your feelings are. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Gedanken und deine Gefühle. You're situated Então, in this pleasant country. você está situado nesse lugar aprazível, Temptation onde existem tentações, to make you go deeper and deeper into the world. para que você se envolva mais e mais com o mundo. It's almost like drowning. The picture that, as I see it. A imagem que eu vejo aqui seria quase como uma pessoa se afogando, To be constantly accumulating. de estar continuamente acumulando, Also du, juntando coisas. du bist ständig dabei, diesen Schatz zu mehren. More money, more land, more things. Mais dinheiro, mais terra, mais coisas, Mehr Sachgüter. Some good, some bad. algumas coisas boas e outras coisas ruins. And while you're focused on this, E enquanto você está focado nisso, this em gathering, juntar essas coisas, Sammelsurium. the mind becomes engrossed. It becomes filled with the cares of this a mente ela se torna absorvida pelos cuidados da vida, Die Bedürfnisse in diesem Leben. to such an extent that we shut out godliness. de tal maneira a excluir a verdadeira piedade. Göttlichkeit außen vor lassen. Now, this is a parable, Então, isso é uma parábola. so don't take it personally or literally. Então, não tome isso de forma pessoal ou literal. Buchstäblich. If you had a house, Se você tem uma casa simple, simples, with nothing in com it, nada dentro dela, Ohne dass etwas drin ist, it'd be really easy to keep it clean. seria bem fácil mantê-la limpa. einfach, dass man es sauber macht. You put shelves in the house, Você coloca umas prateleiras nessa casa, and then you put ornaments and books. depois você coloca alguns ornamentos, alguns livros, algumas coisas. Bücher. And the cleaning takes a lot longer. E a limpeza, então, passa a demorar muito mais. Reinigen. At least 2 orders of magnitude more. Pelo menos 2 vezes mais. Times longer. Seria 100 vezes mais. Oder 100-mal so lang. So, the more things you get, Então, quanto mais coisas você the obtém, more focused you are in the cleaning of your house. It just takes longer. mais focado você se torna agora na limpeza da sua casa. Collects dust. Porque cada um dos objetos vai colecionar poeira. The less things you have, the less time it takes to Então, clean. quanto menos coisas você tiver, menos tempo vai demorar para limpar. That's what she means. E é isso que ela quer dizer. You keep on accumulating things, getting things, Você está acumulando coisas, obtendo mais coisas. and then you have to take care of everything E depois você tem que cuidar de todas essas coisas. to such a degree that you shut out heaven. Até o ponto que você Einem Ausmaß fecha as portas do céu. komplett Você vergessen. põe o céu de lado. You've got a car. Você tem um carro, Your wife works. sua esposa trabalha, She gets a car. ela também compra um carro. Your child comes of age. They get a car. O seu filho chega a uma certa idade, compra um carro. You live in the part of the country where you need a winter car. Você mora em alguma região desse país que precisa de um carro de inverno. Wo du Winterautos benötigst oder Then you've got a company car. Depois você ainda tem o carro da empresa. Firma. So what do you need for all of that? O que você precisa para tudo isso? A big Você garage. precisa de uma garagem bem maior. Garage dafür. And you don't get big garages without more E land. você não consegue uma garagem maior sem ter um terreno maior. Bauen, wenn du nicht da genügend Land dafür hast. And then all the servicing. E depois toda a manutenção disso. Müssen die ja gewartet werden. Then all the costs. Depois todos os custos. Dafür You need a better Você job. precisa de um trabalho melhor, mais horas. Eine bessere Arbeit, du musst länger arbeiten. And how did that all start? Como é que tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso começa? Es hat angefangen, Apenas com um carro. And we all do it. Todos nós fazemos isso. machen das. You're in the Você está na cozinha, Wir haben eine Küche, You
You have one knife to cut your food, Você tem uma faca para cortar os seus alimentos, sua comida. and within weeks, months, E depois de algumas semanas, depois de alguns meses, gewisser Wochen oder Monate you open that você drawer, abre essa gaveta die Schublade and it's just full of stuff. e tá cheia de coisas. stellen, dass es voll ist mit Zeugs da drin. You can't even shut the E você nem consegue fechar mais essa gaveta. Nicht mehr zumachen. It's all accumulating. São apenas coisas que vão se acumulando. Angesammelt. Okay, so we want to call this what? Então nós queremos chamar isso o quê? We'll drop down a little bit. Vamos mais para baixo. Springen wir nach unten ein bisschen. Few sentences. Umas frases mais abaixo. Prosperity is blinding the eyes and deceiving the soul. A prosperidade, ela está cegando os olhos Verblendet e das influenciando a alma. Auge und die Seele. So the people are becoming blind. Então agora as pessoas estão ficando cegas. Geworden. What's making us O blind? que está nos cegando? We live in the pleasant land, Nós estamos numa terra aprazível, Herrlichen Land. and in the pleasant land, it's easy to get more things than you really need. e nessa terra aprazível você acumula mais coisas que você na verdade precisaria. Easy to become rich. E é mais fácil você se tornar rico. Start down this road, E uma vez que você começa a caminhar nesse caminho, Befindest, it becomes very difficult to se stop. torna muito difícil você parar. hören. And what begins to happen, the love of gain or increase begins to eclipse the heavenly E o treasure. que começa a acontecer é que essa prosperidade vai te cegar tanto que você esquece as coisas celestiais. Bedürfnis nach himmlischer Freude oder ja, Erfreuungen übertrifft. We've got the sun, Nós temos o sol, Das Sun, Moon? the sun. Ja, like Moon. Yeah, Okay, also wir haben die Sonne. and it's bright and glorious. e ela é brilhante e glorioso. E ela é enorme. I don't know how many times bigger it is than the Não earth. sei quanto maior que a terra. Riesig. Ich weiß nicht, wie viel mal größer sie wie die Erde ist. You think nothing could hide that? E você acha que nada poderia Das cobrir isso, esconder isso. All it takes E tudo que demora darf, is one small euro coin. seria apenas uma pequenininha moeda, um pequeno euro. To put that in the right place, and it totally eclipses the É sun. só você colocar essa pequenininha moeda no lugar certo que isso vai dar um eclipse no sol. das Vai esconder esse sol. Money has that much power. E o dinheiro tem todo esse poder. The love of gain eclipses the heavenly treasure. Esse amor, a prosperidade vai cegar as coisas celestiais. der Vermehrung verdunkelt die himmlischen Freuden. The heavenly treasure is the sun. E as coisas celestiais seriam esse sol. No light, Sem esse sol, a gente não tem vida. and it is extremely glorious. E isso é extremamente glorioso. Extrem herrlich. And it only takes a little bit of money E Es bedarf nur einer esse pouquinho de dinheiro to eclipse all of that. que consegue eclipsar tudo isso. Between the sun and your Se você colocar isso sobre o sol e sobre você. die Sonne im richtigen Winkel hält. Okay, we call all of this experience Nós chamamos a toda essa experiência the Laodicean a condition. condição laodiceana. Von Laodicea. At least that's what I want to call it. Pelo menos é isso que eu quero chamar. Worldliness in the church. Laodiceia na igreja. Herrlichkeit in der Gemeinde. It's quite a long section. É uma secção bem grande, I'm just going to explain this condition in so many different ways. mas você pode explicar essa condição de formas diferentes. Zustand in verschiedenen Arten. Because the Laodicean condition is a big subject. Porque a condição de Laodiceia é um assunto amplo. And then we come to the passage that we were dealing Depois- with, page 193, paragraph 3. Pois voltamos para a página que nós estamos falando, de 193.3. 193 Absatz 3. Now, what's interesting E o que é interessante is this paragraph talks about the watches. é que esse parágrafo fala sobre This watch?
No. The watch is what? Sobre esses atalaias, creio. So watchman on the wall. So Uhum. who watches. Então, esse parágrafo vai falar sobre um atalaia. Alguém que está vigiando, ou que é vigilante. What's the first thing you said? Guarding, yes. So a Also watchman ein Wächter Então, um atalaia, be guarded 24/7. uma cidade, ela precisa ser guardada 24 horas. Wache halten. And because we're only human, E porque nós somos humanos, you can't get one person watching for 24 hours, they'd fall asleep and it'd become nós não podemos ter apenas uma pessoa vigiando durante 24 horas, porque ela pode dormir e isso pode ser So you perigoso. have shifts. You call them shift when you go on this. Então, a gente teria um trabalho por turnos. Unterschiedliche Schichten. So we would say, I saw that shift after shift was in the past. Então, nós diríamos, eu vi que turno após turno seria no passado. Ich sah das Schicht. Is that the beginning? I saw that watch after watch. Yeah, shift after shift. Ich sah, dass Schicht nach Schicht schon in der Vergangenheit war. So the question is, what shift are we in? E a pergunta seria, em que turno nós estamos agora? Drop down a sentence or two. Se vocês forem para baixo, umas duas Now frases. the period of waiting is shorter than at first. Agora, o período de espera é mais curto que antes. So it's 24-hour day. Então, temos um dia de 24 horas. We've already had shift after shift, so we're not at the first shift, we're at another shift. E nós já passamos turno sobre turno. Então, nós não estamos mais no primeiro turno, já estamos em outro turno. Weiter fortgeschritten. At the beginning, the first shift, No início, no primeiro turno, Anfang, we looked with diligence, with vigilance. nós olhávamos com diligência, nós éramos vigilantes. genau hingeschaut, mit Ausdauer. So are we all here together? Estão At entendendo? the bottom of page 183 says, if we watched with unbated vigilance. Nós estamos no finalzinho da página 190. 193, perdão. Are we there? No. So I'll quickly read, but don't just follow along. I saw that watch after watch was in the past. Because of this, should there be a lack of vigilance? Oh no, there is the greatest necessity of unceasing watchfulness, for now the moments are fewer than before the passing of the first watch. Now the period of waiting is necessarily shorter than that first. If we watched with unbated vigilance then, how much more need of double watchfulness in the second watch? So we passed the first shift, now we're in the second shift. Então, isso é T2 193.3. Estamos falando desse parágrafo. Então, nós passamos o primeiro turno, estamos num outro turno. Begins, I saw that watch after watch. E começa dizendo, vi que uma vigília após I've already gone about outra two estava no sentences. passado. Third sentence. Terceira The frase. last bit says the passing of the first watch. Depois, The bottom of page 190. se a gente for We para don't have pages. o finalzinho dessa página, Before the passing of the first watch. diz Now- antes de Yeah, passar now o the primeiro period turno. of waiting, yes? Okay. Then it says, how much more need of double watchfulness in the second watch? E diz, The passing of the second watch has brought us to the third, and now it is inexcusable to abate or to stop our watchfulness. então nós passamos do segundo turno agora para o terceiro turno. Stop. E quanto mais vigilância nós precisamos. The third watch calls for threefold earnestness. Essa terceira vigília requer tríplice diligência. Three times. Então são 3 vezes. The reason she's saying this E a razão pela qual ela menciona isso is because when they first started in the first é watch, porque quando eles estavam na primeira vigília, no primeiro turno, diligent. eles eram bem diligentes. Second sentence Na segunda frase, says the first watch has passed, diz que a primeira vigília passou
And should we stop or should we become lazy, E basically? será que agora a gente deveria se tornar preguiçosos? Aufzupassen. First watch, you're vigilant. Na primeira vigília, você estava vigilante. Passt du genau auf? Second watch, Na segunda vigília, twice as você much. era 2 vezes mais vigilante. Third, 3 times as E much. agora na terceira, você é 3 vezes mais They go the diligente. other way. Aber sie E machen eles es estavam umgekehrt. indo para o outro lado. Instead of increasing their watchfulness, they're going in the other direction. Ao invés de aumentarem a sua vigilância, estavam indo por um outro caminho. Vernachlässigen sie sie. You were watchful, Você era diligente, Wirksam. then you were 2/3 watchful, now you're 1/3. depois você era 2/3 diligente, agora você é 1/3 diligente. You get the picture? Vocês conseguem ver? So she's talking about these watches. Então ela está falando dessas vigilâncias, essas vigílias. Pflichten oder diese Aufmerksamkeit. Do we all agree that they're in the third watch? Será que todos concordamos que estamos na terceira vigília? Befinden. Or are they in the second watch? Ou eles estão na Oder segunda sind sie in der vigília? zweiten Schicht. By watch you mean now shift. Yes. If we watched with unabated vigilance then, in the first watch, Wenn wir Se in der a gente ersten Schicht, tivesse mit Achtsamkeit, where you I've now? just gone back a sentence. Estamos If atrás. we watched with unabated vigilance then, Diz: se naquela ocasião mantivéssemos contínua vigilância, then is the first watch, Ja, mit que era a seiner primeira vigilância, Aufmerksamkeit aufgepasst hätten, then we should double it in the second watch. então a gente deve dobrar isso na segunda How vigília. much more need of double watchfulness in the second? The passing of the second watch has brought us to the third. O passar da segunda vigília nos conduziu à terceira. uns nun zu der dritten. And now, E agora, Jetzt in the third na watch, terceira vigília, threefold. und jetzt ela deveria ser in der dritten tríplice. Schicht ist es unentschuldbar. Do we agree we're in the third? Nós concordamos que estamos na terceira? Okay, so we'll pause Então there. vamos dar uma pausa aí. Any questions? Algumas perguntas? Soweit Fragen. Woher wissen wir, dass wir in der dritten sind? We now or we Ellen White? Nós agora ou nós Ellen White? I guess Ellen White. Eu me refiro a Ellen White. So the way I'm reading Então a this, forma como eu estou lendo isso, the, the sentence begins the passing of the second. a frase começa com o passar Der zweiten Schicht. The passing of da the second segunda watch vigília. has brought us to the third. E o passar da segunda vigília nos conduziu à terceira. Which Hört is, sich für mich nach Gegenwart an. which is the present, the second or the Qual third? que é presente, a segunda ou a terceira? Dritte. Brought us to the third, so I'd say the third. Eu diria a terceira. Somit würde ich sagen, die dritte ist gegenwärtig. That's how I. É assim que eu entendo. Ich es auch. It is now inexcusable to stop our watchfulness. E é agora que é indesculpável diminuir nossa vigilância. Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit zu unterbinden. It seems to me the now is the third. E esse agora, para mim, significaria terceira. Schicht ist. The only reason I asked the question is because the sentence before seemed to infer that they were in the second. E a razão pela qual eu pergunto é porque a frase anterior parece que eles estavam na segunda vigília. Glaubhaft machen könnte, dass sie sich in der zweiten Schicht befinden. That's why I want to make sure we're all in agreement that there were 3 watches and they're in the third. E é por isso que eu quero que estejamos todos cientes de que houveram 3 vigílias e que nós estamos na terceira. All good? Tudo bem? So we'll just pause that thought. Então there, vamos dar uma pausa nesse pensamento. Diesen Gedanken hier and I'm not going to prove E eu não vou provar isso, só vou mencionar como um facto. als Tatsache hinstellen. if you were to do a study on the 25-20, Se vocês fossem fazer um estudo sobre os 25-20, when you look at Daniel 5 quando vocês olham para Daniel Bei 5 Daniel 5 anschaut, and you say mene mene tekel e Uphar, vocês dizem mene mene tekel facim, tekel is shekel, esse tekel seria ein Shekel, o shekel, a mene, peso da moeda. von Mene gesprochen. Mas quando diz mene, what is that? o que é isso? Was ist ein Mene? What is mene? O que é mene? Easy, it's not, no trick. É fácil, não tem pegadinha aqui. Sorry?
That's you fasting. Half. Tekel is shekel. O tekel seria o shekel, o facim seria a metade. 50. Então seria 50 ou Sind 50 60. 50 or 60. You've got two Você options. tem duas opções. Because people see things different. Porque as pessoas elas enxergam coisas de forma diferente. That's not our subject. Esse não é o nosso assunto. Unser Thema Our hier. subject is the O watch. nosso assunto seria a vigilância. Schicht. Now, different people look at a day and divide it up in a way that they choose to do so. Então, muitas pessoas elas pegam num dia e dividem esse dia da forma como elas escolhem. Und unterteilen ihn auch unterschiedlich, so wie sie es möchten. So this one, Então, esse aqui, we normally say the Jews and the Babylonians. nós normalmente dizemos os judeus e os babilônios. We're not doing the Jews and the Babylonians. We're going to do the Jews or Israel and the Romans. Mas não vamos fazer judeus e babilônios, vamos fazer Israel e os romanos. Die Juden und die Römer. So we're looking at the watch, Então, estamos olhando para o atalaia, Haben wir die Schicht. the shift, para essa vigilância. and this is one day. E isso seria um dia. Quando a gente diz vigilância, seria o turno. E aqui diz que existem 3 vigilâncias ou 3 turnos nesse dia. E os romanos dizem, We have 4 watches in it. nós temos 4 vigílias nesse dia. So there's 2 different ways of dividing the day. Então, existem 2 formas diferentes de dividir o dia. Unterschiedliche Arten, wie man den Tag unterteilen kann. 888, 888, 8, 6666. 6666. You okay with that? Tudo bem? stimmen wir den überein? So, we want to know what Ellen White is talking about. Mas nós queremos saber o que Ellen White está falando When she says watches, quando ela diz Sie hier a spricht. what vigília, model is she going to use? vigilância. Que modelo é que ela está usando? 3 or 4? 3 ou 4? Modell 3 oder Modell 4? 3? 3. So she's going to say Então ela vai dizer, there's 3 watches in the day. temos 3 vigílias num dia. Am Tag. Let's be careful. Vamos ter cuidado. Passen? When is the day going to end? Quando é que o dia vai terminar? Tag. Midnight? Meia-noite? Um Mitternacht? Tell me, I'll read something. You Eu tell vou me. ler algo e vocês me digam. Was sagt man dann? The long night of gloom is trying, but the morning is deferred. A longa noite de trevas Dunkle Nacht der Versuchung vergeht, aber vem vindo, mas amanhã When does the day está end? tardando. wann endet denn der Tag? Quando é que o dia termina? When does the day Quando end? é que o dia termina? In the morning. Sorry? In the morning. Termina de manhã. Der That's Tag. what she Isso é o said. que ela disse. So here's the morning. Então aqui temos amanhã. Hier ist der Morgen. So the day will end in the morning. Então o dia vai terminar Am Morgen. de manhã. She says night ends in the morning, not the day. Yes, the night ends. Cannot make the night the day. A gente não pode fazer da noite o dia. Okay, when does the 24-hour period end? Quando é que esse período de 24 horas termina? 24-stündige Zeitdauer. Maybe I tricked us. Talvez fui eu a pessoa que nos enganou. So the 24-hour ended here, Então as 24 horas terminaram aqui. which is obviously not biblical, Que obviamente não é bíblico, right? Ist das richtig? Because it's supposed to end at sunset. porque deveria terminar no pôr do sol. And they're already in the night. E eu já estava no período da noite. The third watch calls for threefold earnestness. To become impatient now would be to lose our earnest, persevering watching there heretofore. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy. We'll stop there. A terceira vigília requer tríplice diligência. Impacientar-se agora seria perder toda a nossa fervorosa e perseverante vigilância até aqui.
A longa noite de tristeza é aflitiva, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Geschichten zu verlieren, bis an diesen Punkt zu verlieren. Und dann kommt unser Zitat. So, what do we think? We think she's using the 3-watch system or the 4-watch? Então, o que vocês acham? Que ela está usando o sistema de terceira vigília ou quarta vigília? The only thing I could see in that is that she says in the first we should pay attention. Second, we should double. She doesn't say now in the third we should, Triple? we shouldn't triple. She says it's inexcusable. It seems to me like stop. So let me read this. The 3rd watch calls for threefold earnestness. Então, eu vou ler aqui novamente. A terceira vigília requer tríplice diligência, Which says it's porque o comentário foi que não viam que ela dizia isso. watch then make sense. It's already inexcusable in the third step. So it seems to me like it's the end is reached at the third watch. Parece que o fim chega na terceira vigilância. É a única evidência que eu consigo ver aqui. Irmão Jim, Mentioned 3 watches, eu acho que ela menciona 3 vigílias, go into a 4th watch. indo para uma quarta vigília. That's not a real good proof, but Não é uma boa forma de provar, she didn't have a 4th watch. mas não me parece que ela fala aqui de uma quarta vigília. Bedeutet das, dass sie nur an 3 denkt und nicht an 4? Catherine? Irmã Catherine? Eu acho que são 3. Ich bleibe auch bei 3. Por quê? Warum? Eu não vejo onde ela menciona uma quarta vigília. Hidden Você somewhere? não acha que está escondido em algum lugar? Sister Suellen? Irmã She Suellen? said no for the camera. Sister Suellen? Well, I think it's 3. Eu acho também que são 3. Ich denke auch, dass es 3 sind. Why? Por quê? Same reason Jim said. Aus dem gleichen Grund, wie Jim gesagt hat. It's not You should write mentioned. Well, it's not, I don't see an allusion to it. Eu não vejo nenhuma alusão a uma quarta. She's enumerating them and saying how. E ela está enumerando e dizendo She's quantas tem. enumerating them watches and she's saying how we should be doubly vigilant for the second watch and 3. Ela menciona para qual a gente deve dobrar a nossa vigília e depois triplicar a nossa vigília. Und sagt, in der zweiten sollte man doppelte Anstrengung machen, in der dritten eine dreifache Anstrengung. I don't see any. I just think that the urgency about the third watch indicates that that's the last watch. E eu vejo que a urgência ao mencionar essa terceira vigilância significa que seria a última. So you'll notice that Sister Suellen corrected herself, Vocês veem que a irmã Suellen se corrigiu? Suellen sich selbst korrigiert hat. and it's something we need to always remember. E é algo que a gente sempre precisa lembrar. Erinnern. Because first she said it's not written, Porque primeiro ela diz que não está escrito, and then she said there's no e allusion, depois ela diz que não existe uma alusão para isso. inference. Und dann sagt sie, es gibt Não infere isso. Hinweis darauf. So we have to be careful about things that are not Então a written. gente precisa ter cuidado sobre coisas que não estão escritas. Wenn wir sagen, Dinge sind nicht niedergeschrieben. Just because it's not written doesn't mean it's not Só there. porque não está escrito, não significa que não esteja lá. Dass es nicht vorhanden ist. Because you also have to look for the inference of something. Porque being. você também precisa procurar a inferência de algo estar presente ali. Ob etwas nicht dort ist. So she said there's not even an allusion to it. E ela diz que não existe nem alusão para isso. Eine Andeutung davon. And that's where we should always remember to at least double check if it's not written. E é aí que nós devemos olhar, principalmente quando não está escrito. Nochmal überprüfen, ob
es nicht doch so ist. Kathy? Irmã Cassie, 3 or 4? 3 ou 4? I'm gonna say Eu vou dizer 3. Why? Por quê? because just by the context of the naming of the three, Pelo contexto que ela dá das 3, the night que nós estamos no período da noite morning is deferred, e que o período da manhã foi tardado. and morning follows night. E amanhã vem depois da noite. Okay. Morning follows night. There's nothing after night. There's no other Então, amanhã vem depois da noite, não tem nada que siga. time span that we give a specific name for. It's either you have night and then comes to the day. É o período de tempo que nos foi dado. Temos a noite e o dia. The last part of this 24 hours is the night, and then comes the morning or the day, which would be the following 24 hours. So there's nothing after the 3. Então, temos essas 24 horas, não tem, ou vai ser a noite, ou então vai ser amanhã. Não tem nada para além disso. 8, this means it's a full day. So why cannot be the morning the fourth shift? Então, por que amanhã não pode ser a quarta vigília, que é no dia seguinte, ou que vem depois? Warum kann nicht der Morgen die vierte Schicht Já que nós temos 4 vezes esse 666. Irmã Suelen? When I read this again, Ao ler isso novamente, she's saying, saying, don't become impatient ela now diz: não se tornem impacientes agora, while you're in the third watch. enquanto vocês estão na terceira vigília. Schicht dich befindest. And the morning, it seems to me that it's saying that the morning of the morning that's coming, that we're expecting to come, is, you know, when the master would come. Então, essa manhã que nós estamos esperando seria que nós esperamos, que é a vinda de Cristo, diz que é adiada. It seems like this third watch that we're in is being delayed, but we can't. We need to persevere and keep watching. Então, parece que essa terceira vigilância em que nós nos encontramos, ela foi adiada, mas nós não podemos ser impacientes, temos que continuar nos mantendo fervorosos. So, a suggestion. Então, eu vou dar uma sugestão. When was the first watch, do you think? Quando vocês acham que foi a primeira vigília? War die erste Schicht. Beginning sentence. I saw that watch after watch was in the past. Porque ela diz: eu vi que vigília após vigília foi no passado. Schicht über Schicht sich in der Vergangenheit befindet. Welche Schicht ist das denn? So 2 watches are in the past. So we know we're not in the second watch. Also wir wissen Então, schon, dass 2 foram no passado, mas sabemos que nós não estamos na segunda vigilância. Because of E this, por causa disso, we should not become lazy. não devíamos nos tornar preguiçosos. Our watchfulness should be greater now than it was in the A past. nossa vigilância deve ser Achtsamkeit soll muito sich melhor agora do que foi no passado. mehren wie in der Vergangenheit. Devemos estar mais atentos agora. So when do we think the first and second watches were? What were they referring to? Então, quando é que a gente acha que foi a primeira e a segunda vigilância? A que está se referindo? Watch was 1844, and the second watch was 1863, and the third watch is coming up. Eu tinha achado que era 1844 o primeiro e 1863 o segundo. E depois viria o terceiro. 44, 63, 44, 63. and the third is coming. E você disse que o terceiro está vindo? The third. Mas eles estão no terceiro. Aber sie sind in der dritten und warten darauf, dass sie sich erfüllt, dass sie fertig kommt. Wäre das vielleicht 1888? You can wait for it to finish, but I thought you meant the first started in 44. E eu achei que você mencionou que o primeiro começou em 44. First started in 44. Se o primeiro começa em 44, Wenn die erste segundo em 63, 1863,
can't do because we're already in the third. Não pode ser porque nós já estamos no terceiro. You agree we're already in the third watch. Você concorda que estamos na terceira vigília? Wir sind im Jahr 1868. E é o ano 68. Has passed. Aber die zweite Schicht. Mas essa terceira vigília, ela passou. They all expected it to come before then. E eles esperavam que isso viesse antes. We're in this third one. What dates do you want to put here? Então, nós estamos no terceiro. Que datas você quer colocar aqui? Well, 68 would be at the waymark between 2 and 3, right? 68 seria entre o segundo e o terceiro marco, eu acho. Here? Aqui? On that waymark. Aqui? So The second watch is over, and now we're in the third watch. the third watch started in 1868. Então, você acha que esse terceiro começou em 1868? So we'd have to find something really special happening in 1868. Então, a gente precisa achar algo bem especial acontecendo em 1868. Well, what caused her to write this? O que causou ela ou levou ela a escrever isso? No idea. Não faço ideia. Well, did she know that after that the Civil War was over and that was the end of so the second watch was over by then? Então, ela sabia que depois da Guerra Civil ter terminado, então essa segunda vigilância ia terminar? Isso é 3 anos depois da Guerra Civil. Let me propose something. Deixa eu propor algo, Das vorschlagen. a menos que alguém tenha uma pergunta. If you go with this, you're going to make this 63 and 44, I think. Se isso for o modelo, você faria de 63 e 44? I don't really have a. In 44, No ano 44, mindset of the people. Wie ist denn qual é a mentalidade das pessoas? der Leute im Jahr 1844? Jesus está vindo, precisamos nos preparar. Ich meine den 22. Oktober. 22 de outubro, 1844. This one, they're disappointed. Aqui eles estão desapontados. So look what she says. Então, olhem o que ela diz. Was sie sagt. If we watched with unabated vigilance then, unabated, Wenn wir damals Se nós tivéssemos vigiado gepasst haben, bem naquela época, wie viel mehr se mantivéssemos aquela vigilância, qual maior seria a necessidade agora? watch. Isso ela estava se referindo a qual vigilância? bezieht sich hier? First watch. Bezieht sich A auf die primeira. Schicht. We watched with unabated vigilance. Wir haben hingebungsvoll aufgepasst. What does that sound like to you? Unabated vigilance. Contínua vigilância. Com que isso soa para vocês? It's 44 because everybody was very Also das, was vigilant. ich then. denke, dass es 1844 O ano 44, porque todo mundo era vigilante. Então isso seria outubro. Oktober. What does the term unabated vigilance sound like to you? Esse termo contínua vigilância, com que isso soa para vocês? They're not stopping their vigilance. Que eles não vão parar a sua vigilância? Que eles estão diligentes. I'm saying the first watch is before 1844. It's Millerite time period. Eu diria que é antes de 44, período de tempo milerita. Por quê? Attitude. Porque é essa atitude que eles têm. Unabated vigilance. Nothing can stop you. Então, essa atitude de contínua vigilância é algo que não pode te parar. Oder Wachsamkeit, die dich nicht aufhält. There's this, like a train that nothing can stop. Existe este trem e nada pode parar esse trem. Did something stop here on October the 23rd? Alguma coisa parou aqui a 23 de outubro? There's no vigilance there. Não tinha vigilância aqui. Keine Achtsamkeit mehr. So, that was at the end of the first watch. Então, isso foi no final da primeira vigilância? but Vamos this ver. vigilance in the first watch was unabated. Essa vigilância na primeira vigília, ela era contínua vigilância. There was the watchfulness was unabated the vigilance was unabated in the first watch. Então, essa vigilância era contínua na primeira vigília. Uneingeschränkt. Then it says, Depois ela Dann diz: heißt es, how much more
need of double watchfulness in the second? Depois diz: qual maior será a necessidade de dupla vigilância na segunda What vigília? does that mean? O que isso significa? Obviously it means double, I don't mean that, but the way she Certamente é writes it, duplo, mas eu não me refiro a isso. Me refiro à forma que ela escreve. O que ela se refere? it says, if we watched, Diz: se nós Wenn wir um, aufgepasst hätten, is that vigiássemos. a question or a rhetorical statement? ist das Será eine que Frage isso é oder uma eine pergunta ou um comentário retórico? Talking about the first. If we watched, Falando da primeira: se vigiássemos. Die erste. statement, rhetorical statement, Es ist eine Aussage, eine rhetorische Comentário retórico or a question? ou uma pergunta? Ist es Kathy? eine Aussage oder eine Frage? Irmã Kathy. What was the question? Perdão, qual foi a pergunta? Brother Jonathan. Irmão Jonathan. I think I think she's saying in our first watch we had this unabated vigilance. So it's a rhetorical statement. Eu acho que é um discurso retórico, um comentário retórico. If we watched with unabated vigilance then, Se mantivermos contínua vigilância, então, Achtsamkeit aufgepasst haben, ou naquela she's ocasião, saying we did watch with unabated vigilance then. We did do that. eu digo que ela está dizendo que sim, eles fizeram isso. Tiveram contínua vigilância naquela ocasião. Second. Fact. Number one, we did that. Fato número 1, a gente fez isso. Number two, Segundo, look how she words this. olhem como ela coloca isso em How palavras. much more need of double watchfulness in the second? Qual maior será a necessidade de dupla vigilância na segunda vigília? Es bedarf der doppelten Portion Achtsamkeit in der zweiten Schicht. Sister Kathy? Irmã Cassie, How is she relating to the second now? Is it with the confidence of the first? como é que ela está se referindo agora à segunda? É com a mesma confiança da primeira? Sagt sie das auch mit Sicherheit, mit Zuversicht? The way she's wording it A here. forma como ela está colocando isso por palavras aqui. You think she's saying we had more confidence in the second? Denkst Você acha que ela está dizendo que eles tiveram mais confiança no segundo? One second. Mehr Zuversicht? Or Ou Sagt sie? is she saying we should have had more confidence in the second? Oder ela sagt está sie, wir dizendo hätten deveríamos mehr ter tido Zuversicht mais in der confiança no zweiten segundo? haben sollen? We did or we should have had. Wir hatten Nós tivemos ou deveríamos ter tido? Como é que você lê isso? Okay, well, I'm reading it based on what I'm thinking the watches are. Don't do that. Bom, eu estou lendo da forma como eu acho que acontecem as vigílias. Não faça isso. You know you shouldn't be doing that. Você sabe que não deveria estar fazendo isso. Mas você está fazendo no quadro. Sue Ellen did that. Irmã Suelen fez isso. Me. Não fui eu. So I went ahead and came up with my 3 watches. Okay. Let me go back to this one. Ok, então eu vou voltar para a frase. Have a think. Pode ir pensando, irmã Suelen. Okay, we'll change it in a second then. See, she wants to change it already. Então, se você quer mudar, a gente muda. Saying if we were that vigilant in the first watch, we need to even double it in the second watch. Also ich denke, dass wenn wir schon so Get even more. Se ela diz que eram vigilantes na primeira, ela diz aqui que deveríamos ser ainda mais na segunda. Devemos dobrar isso na segunda. Past tense. Ela diz tudo isso no passado. If we were so good in the first, Se nós tivéssemos sido tão bons no primeiro, how does she phrase it in the second? That's what I want como é que ela... What's the point she wants? Qual é o ponto que ela quer fazer em relação a esse segundo? in der zweiten Schicht beschreibt. We already know. Nós já sabemos. So 1, 2, 3. Você vai 1, 2, 3. This is what it should be. Isso é o que deveria ter sido. What is she saying? E o que ela está dizendo? Dass es da ein Shortcoming. Versagen gab. Tell me where the lack is in the words.
First, read the statement and then tell me where you see the word lack or Então, the concept lack. Leiam essa frase de novo e depois me digam qual o conceito onde vocês veem que falta alguma coisa na forma que ela escreve. Satz findest. We'll stop first. Vou parar um Just wanna know pouquinho, so everyone knows where we are. Ich möchte, dass jeder weiß, wo só para que todos consigam entender The onde bottom of estamos. Page 193. Estamos embaixo da página 193. On your phones, I don't Isso provavelmente nem mostra nos aplicativos. It shows you little page 193. Okay, it does. Ou It mostra, says, talvez. We watched with unabated vigilance then, da heißt comma. es, wenn E wir diz: damals, se naquela ocasião mantivemos contínua vigilância, vírgula, Komma, How much more need of double watchfulness in the second watch? qual maior será a necessidade de dupla vigilância na segunda vigília? wir einer doppelten Achtsamkeit in der zweiten Schicht. This is the second reference to the second watch. Isso é a segunda referência à segunda vigília. First reference is in the first sentence. A primeira referência está Hinweis davon ist in dem ersten Satz. na So that primeira watch frase, after watch was in the past. onde ela Wir diz: sehen, dass Schicht in der vi que vigília após vigília estava no passado. Read the portion and then tell me where you read the concept of lack. lest nun noch Então, dieses lê essa porção e me diga onde você vê que falta algo, esse conceito onde falta algo. des Fehlens hineinliest. How much more need? Wie viel mehr? Qual maior a necessidade? Aber es ist in der Passado. Needed more. E eles precisavam de mais. We're going through it. Round that off so we can translate that. Restate it. Diga isso novamente para que seja melhor para traduzir. They needed more watchfulness E eles precisavam de mais vigilância Achtsamkeit gebraucht in the second watch. in der zweiten na Schicht. terceira vigília Means that there was a Das bedeutet, ou na segunda. They didn't have enough. Eles não tinham vigilância suficiente. second watch, Irmã Kathy, segunda vigilância. Como você lê isso? the experience of the second. A experiência da segunda. More. Diligent. Que eles precisavam de mais vigilância. So what does that mean if they need more? O que isso significa que eles precisavam mais? Eles não tinham tanto quanto na primeira. Enough in the first or didn't have enough in the second? Não tinham o suficiente na primeira ou não tinham na segunda? How much more need of double? Which is already passed. Yes, they need more in the second. They need more in the second. sie brauchen mehr in der Eles precisam mais na Say segunda. that they were lacking in the second. Então podemos dizer que eles tinham falta na segunda. zweiten versagen. Oder dass ihnen was fehlt. This one? I agree with that, and I just was wondering if it's because we're comparing the word then. Eu concordo com isso, mas eu estava vendo se é porque nós estamos comparando com isso que diz qual maior. Watched with unabated vigilance then, how much more need compared to then is needed in the Estamos comparando naquela ocasião com a necessidade agora. two things that have already passed. Ela está comparando duas coisas que já passaram. Enough watching, Então, o primeiro teve much watching as it should have. vigília suficiente, mas o segundo não teve o quanto precisava. I don't really translate that. I don't want us to become confused about the past. The past Então, eu não quero que a gente se confunda em relação ao passado. is relevant to the question. Ich möchte jetzt O nicht passado ele não é relevante em relação à pergunta. machen lassen. Die Vergangenheit ist nicht relevant für die Frage. Number one Nummer 1 Primeiro, is unabated vigilance. contínua vigilância, uneingeschränkte Achtsamkeit. Non-stop.
É algo que é sem Don't parar. stop in number 1. Se você não parou no primeiro, Number 2 should be more. no segundo você deveria ter mais. Doesn't matter if it was past or present. Não importa se era passado ou presente. Vergangenheit oder Gegenwart ist. She says, Ela diz: how much more com mais in the second na segunda, Zweiten sein. if you did that in the first? se você fez isso na primeira. So the question is, Então a pergunta seria: she says how much more need in the second? quando ela diz qual maior a necessidade na is she saying segunda, they had it in the second or they needed it in the ela second? diz que eles tinham na segunda ou precisavam na Es in segunda. der zweiten oder sie bedürfen es in der zweiten. Sister Catherine and Sister Suellen say A irmã Catherine e a Suellen they dizem needed it in the second, but they didn't have it in the second. que precisavam na segunda, mas que não tinham. There was a lack. Es Havia gab uma nur falta. diesen Bedarf. Okay. Describing an increase of intensity. Será que ela está descrevendo um aumento de intensidade? Schreiben? I don't know what she's doing. I Eu just não wanna sei o que know- ela está fazendo. Well, obviously there's intensity because she says 1, 2, 3. But I'm Certamente asking tem what was the intensidade, experience porque in é the 1, second? 2, 3. Frage nach der Mas eu Erfahrung estou der dizendo zweiten. qual foi a experiência Did they meet the demands of the second or they didn't meet? da segunda. Será que eles Anforderungen der zweiten atingiram o que precisava na segunda ou não? I think because she goes on to discuss the third watch and says now is not the time to be impatient. Weil sie danach die dritte Porque ela Schicht diz que schreibt, agora und estão sagt, na jetzt terceira e ist diz Zeit que não é für tempo de ser impaciente. Telling us why you're going to come to your answer. I just want to know what Yeah. your answer is. Ich möchte nur Eu não quero saber como você chegou à sua resposta, mas quero saber o que é a She resposta. was showing that in the past Eu acho que ela we estava were mostrando que no passado nós éramos impacientes, double, and now we're in the no third, segundo mais you're ainda, getting weak. So you e que agora no disagree with Sister terceiro você Catherine and está Sister mais Suellen? fraco. mit Because the first Catherine time und is- Suellen nicht überein. Então você está discordando com as suas irmãs agora. Context of the chapter. What is the this? Qual é o Now I understand. isso? The statement says, or the A chapter citação says, ou capítulo diz mundanismo na igreja. how I understood her, that E eu they met acho the que ela está first dizendo one, they met the second é one, que eles passaram a primeira, a segunda e a terceira. No, she didn't say they met the. She just said they met the first, they met the second, but they're not meeting the third. Ela diz que eles She said. cumpriram a primeira e segunda, mas que não chegaram à terceira. Okay, but my question is Não about the supriram second. a demanda. Mas a minha pergunta é em relação à The whole segunda. chapter is about worldliness in the church. This Todo o down, capítulo é this means sobre we mundanismo na cannot igreja, então eu acho que nenhum consegue chegar in the second. a cumprir essa demanda. Eles não tinham nem na segunda, nem terão na terceira. When did when did the worldliness come into the church? Quando é que Second or third o watch? mundanismo entrou na igreja? You don't know. No primeiro, segunda ou terceira vigília? Você não sabe But isso. it came in the second. Então você não pode assumir que entrou no segundo. You know it's here today. in Você the third. sabe que existe hoje aqui na You terceira, know when it came in. mas você não sabe quando entrou. Directly you don't. That's why we're trying Diretamente to put você não together. When sabe. does the worldliness come in? Por isso que eu estou perguntando, quando é que entra o mundanismo? No primeiro, segundo ou terceiro? And we know Não pode ser no primeiro, mas sabemos que já existe no terceiro. option left. Então, existe só uma opção. I think it comes down to the reading of the passage. Eu creio que é a forma como a gente lê essa There's very little citação. information about the second. Existe pouca informação sobre o Most of the past, segundo. which I'm gonna say is Você só sabe que está no irrelevant, passado e eu digo que isso é irrelevante, at least the way I wanted, that I think we should be taking it. pelo And menos a all forma it como is deveríamos how estar much lendo. more need of double watchfulness in the second watch. E a pergunta é, qual é essa necessidade dupla na segunda vigília? Estamos sem tempo, vamos continuar isso na próxima aula para que a gente possa pensar mais sobre isso. Okay, for those of you who watching online, Para vocês que estão assistindo online, não sei quantas pessoas estão you online, know what we're looking at. vocês já sabem para que nós estamos olhando? You know what the question is. Sabem qual é a pergunta? Ihr kennt die Frage. Number 2. Nummer 2. Número 2, deveria haver dupla vigilância. Achtsamkeit haben.
question is, A pergunta é: did they have it or did they not have it? será What que does eles this tinham statement ou say? não? Haben O sie que diesen essa Abschnitt citação está oder dizendo? nicht? Was sagt dieser Abschnitt? Let's pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness, Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade. blessing upon our study. Oramos e pedimos uma bênção sobre o nosso estudo, As we meditate upon these thoughts, a meditarmos sobre esses pensamentos. Nachdenken. we ask that you would guide Pedimos que o Senhor nos guie e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.